Fala gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360, me chamo Omar Rached e no vídeo de hoje a gente vai solidificar um pouquinho os nossos conhecimentos sobre estoques com alguns exercícios. Então vamos lá, os exercícios são os que estão projetados aqui no slide, eu vou deixar, enfim, aqui durante uns 5 segundos, recomendo agora pausar o vídeo, tentar fazer os exercícios e em seguida a gente faz o exercício junto para vocês verem se acertaram e conseguiram de fato entender o conteúdo relacionado à parte de estoques. Bom, espero que vocês já tenham conseguido terminar o exercício, né? Tendo pausado, é claro. E para facilitar o nosso entendimento do exercício, eu vou fazer o exercício aqui no Excel, tá? Eu simplesmente puxei o slide, então tá aqui a questão, tá? Vou até dar um zoom um pouquinho maior para não ficar tão ruim para vocês enxergarem. Dá uma espremidinha aqui. E vamos lá. Primeira pergunta. Dado que foram vendidos 3 itens no período, qual o custo de estoque a ser reconhecido na DRE usando os métodos FIFO, LIFO e custo médio ponderado ao considerar a seguinte ordem cronológica de compra? Então vamos lá. Então a gente tem que pensar aqui no FIFO, a gente tem o LIFO e por fim temos também o custo médio ponderado. Perfeito. Então a gente tem esses 3 métodos de reconhecimento da despesa com estoque e a gente teve a segunda ordem de compra: 20, 30, 30, 40, 30 e 50. Só dar uma espremida aqui para caber. Opa. Pronto. Então o que a gente sabe do FIFO? O FIFO é first in, first out, e a gente sabe que tivemos 3 itens que foram vendidos no período. Então, no LIFO, a gente teria a soma dos 3 primeiros itens. Então, a gente teria um custo total equivalente a 80. No LIFO, a gente teria... Deixa eu até separar aqui para não ficar confuso. No LIFO, a gente sabe que são os últimos 3 itens que a gente considera. Então, a gente teria a soma desses 3 itens, e aqui teríamos uma despesa de estoque de 120. E por fim, no custo médio ponderado, a gente pode fazer a média de todo mundo aqui, multiplicado por 3, dado que a gente vendeu 3 itens no período. Então, a gente teria aqui um custo médio ponderado de 100 durante o período. Então, seriam essa daqui as respostas da questão número 1. Aqui. Questão 1. Agora vamos para a questão 2. A empresa XYZ reportou as seguintes transações de inventário em ordem cronológica durante o ano. Então, ela comprou 40 unidades por R$30, vendeu 13 unidades por 35, comprou 20 unidades por 40, vendeu 35 por 45, comprou 90 por 50, 60 por 60. Assumindo que o estoque no começo do período era zero, e a empresa não possui estoque, calcular o estoque que sobrou para a empresa, né, ao final do período, utilizando os métodos FIFO e LIFO. Então vamos lá. Qual a primeira coisa que a gente tem que entender aqui? No fim do dia, não importa assim o valor que foi vendido, porque o que eu quero ver é quanto que a minha empresa ela teve de custo. Então eu estou olhando aqui uma perspectiva mais de custo. Para saber isso, eu tenho que saber tudo o que foi vendido. Então eu tenho que foi vendido. Então, número de unidades vendidas seria o 13 mais o 35 mais o 60 nesse período. 13 mais 35 mais 60. Então foram vendidos 108 unidades. E no método FIFO, a gente vai começar por ele,
a gente teve que a ordem de compra foi a seguinte. Então aqui você tem 40, 20, 60 unidades, mais 90 aqui você tem 150 unidades. Então eu sei que dessas 108, 40 unidades tiveram o custo de unidade de R$30. Então aqui eu vou colocar, custo da unidade. Quando a gente tira esses 40, né, já desconsidera, sobram quantos? Sobrariam ainda 68 itens para a gente considerar. Isso daqui pensando no FIFO. Aí depois a gente vê que a empresa foi lá e gastou, comprou, né, mais 20 unidades por R$40. Vou deixar aqui claro que isso daqui é em reais. Né? Por enquanto a gente tem que o que foi gasto foi as 40 unidades que foram compradas por R$30. Então, por enquanto, vou fazer aqui uma linha para deixar mais claro. Então, aqui foi gasto 1.200. Aqui, mais 20 unidades, cada uma por 40. Se eu fizer aqui, a gente tem também a mesma multiplicação. Então, aqui foram mais 800. Só que depois que eu usei essas outras 20 unidades, então passariam a faltar 48 unidades que a minha empresa ela vai ter que utilizar dentro, né, do método do FIFO essa última linha aqui de 90 unidades por 50. Então aqui no método seriam 48 unidades, 50. Então a gente faria esse multiplicado por esse, que daria R$2.400. Então a soma disso daqui seria a minha linha de COGS, né, de custos operacionais com estoque dentro da minha DRE. Importante pensar também que, beleza, do estoque que eu utilizei desses 48, ainda sobraram, teoricamente, né, no caso, 90 menos esses 48. Então sobraram 42 unidades que serão reportadas com esse valor de 50 dentro do meu estoque, né? Então o meu estoque ao final do período, eles seriam essas 42 unidades multiplicado por 50, então totalizariam aqui R$2.100, tá bom? Isso daqui é o método, FIFO, e agora olhando para o método LIFO. Ele teria, portanto, uma visão contrária, certo? Então a gente começaria, na verdade, olhando essas 90 unidades. Então, deixa eu fazer aqui embaixo o LIFO também, para a gente não se confundir. Então a gente tem que cumprir essa 108. Aqui a gente tem peraí. Vou fazer que nem aqui. Então a gente tem o número de unidades vendidas. Aqui a gente tem o método LIFO. No método LIFO, o primeiro que a gente usa, na verdade, seriam essas 90 unidades aqui. Que o custo da unidade seria de R$50. Da mesma forma, a gente pode deixar aqui traço para facilitar a visualização. Então, aqui no método LIFO, a gente teve as 108 unidades vendidas. Eu uso essas últimas 90 para bater desses 108. Sobram 18 unidades. Eu sei que eu tenho que reconhecer isso aqui como custo dentro da minha DRE, esses 4.500. Ainda sobraram 18, que eu vou usar essas 20 aqui de R$40 para fazer o cálculo. Então eu uso, na verdade, 18, que é apenas o que falta. Cada uma com um custo de R$40. Multiplico esses dois. E eu tenho aqui o resultado do meu custo operacional com estoque para a parte calculada com LIFO. Da mesma forma, a gente tem agora mais 2 unidades de R$40 que sobraram, né? Então a gente teria
aqui vai 2 unidades de R$ 40, então teria R$ 80 de estoque, que ficou lá nos meus ativos, mas todas essas unidades aqui de 30, então teria 40 vezes 30, então no total você tem 1.280 no seu estoque ao final do período, tá? Mas a pergunta ela foca um pouco mais nessa parte de quanto que seria o custo na DRE, então para o método FIFO 4.400 e para o método LIFO 5.220. Importante a gente entender aqui que isso termina acontecendo porque houve um aumento no valor do estoque durante o período. Então, por consequência, quando a gente usa o LIFO, isso daqui é muito comum em cenários de inflação, a gente termina tendo um maior impacto nessa linha aqui. E muitas vezes isso daqui pode até ser benéfico para a empresa, porque uma vez que ela reconheça mais gastos enfim, com estoque durante aquele período, em tese, quando a gente chega na nossa linha tributável, né, no nosso EBT, ele seria menor também, porque a gente já deduziu um valor maior dado esse viés inflacionário que a gente teve. Bom, gente, para o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima. Forte abraço.